Pai do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura, hoje nós leremos o Evangelho de Marcos, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estavam em casa. E logo se ajuntaram tantos que, ainda nos lugares junto à porta, não cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado de onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A vocação de Levi. Tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e os ensinava. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou, seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa deste, ou seja, na casa de Levi, você conhece ele como Mateus, com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e os pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. E os escribas e fariseus, ou seja, os religiosos da época, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Pode, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura, o buraco, será maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, e os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado, o que não é lícito? Mas ele disse: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não lhe era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que estavam com ele? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E ele foi e começou a anunciar em... Opa, peraí. Assim o Filho do Homem, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vamos iniciar agora o capítulo 3. A cura de um que tinha uma das mãos mirradas. E outra vez entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando,
se curaria no sábado para o acusarem. Eu não sei se você está observando, mas agora você consegue ter um entendimento por que Jesus escreveu todo aquele capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Sempre por perto, eu costumo dizer como urubu servando, estavam os escribas, os fariseus, os religiosos, para ver se pegavam, se apanhavam Jesus em alguma falha. E quando eles viam algo que estava fora da lei, eles já metiam o dedo e apontavam. Você viu? No sábado não pode. Olha aqui agora, colher as espigas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quem é você para perdoar pecado? Que autoridade é essa? Tá blasfemando. Então sempre eles estavam por perto. Não para ser alimentado, não para receber a palavra, não para receber a instrução, não para glorificar pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres, pelas curas, pelas libertações, mas sempre para ver se pegava Jesus em alguma falha. E aqui estão eles de novo, ó, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para cá para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Está entendendo agora aí o porquê daquele capítulo 23 inteiro? Repreendendo a hipocrisia e a religiosidade? E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas faziam, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele, ou seja, se lançavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não se manifestassem. A eleição dos 12. Subiu ao monte e chamou para si os que quis. E vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerge, que significa filhos de trovão, e André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, ou seja, tem demônio, o príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Chamando a si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si, o tal não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si, a casa tal não poderá subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa sem primeiro o manietar, ou seja, o amarrar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados dos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia que blasfemaram, mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Então deixa eu pontuar isso aqui, que muitas vezes a pessoa está aí iniciando uma leitura e às vezes escuta falar sobre blasfêmia, e acha que blasfemar é simplesmente tipo falar palavras chulas, palavras de baixo calão, palavras profanas e mundanas contra o Senhor e contra o Espírito Santo. Isso também é blasfemar? Também é, mas o principal efeito aqui da blasfêmia, de uma maneira bem resumida, sintetizada como uma flecha, é o quê? É você atribuir a espíritos imundos, aos demônios,
cura divina, libertação, uma obra que é realizada pelo Espírito Santo. Perceba que o ministério de Jesus, a obra que ele realizava, ele é o Cristo encarnado. Ele realizava por quê? Mais na frente nós vamos ver quando ele fala isso. Ó. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me enviou para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos, para curar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, as obras que Jesus realizava na terra eram obras através do Espírito Santo. Então, por exemplo, dom de curar, dom do Espírito Santo, dom de libertar, dom do Espírito Santo, dom de profetizar, dom do Espírito Santo. Os dons eram do Espírito Santo. E o que eles estavam fazendo aqui? Você vê que Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava fazendo surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar, paralítico andar, endemoniados eram libertados. E isso não era algo humano, era o dom divino sobre Jesus. E eles estavam atribuindo aquilo que era uma obra miraculosa. Ó. Tem demônio, ó. Pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Então qual que é o meu ponto que eu deixo aqui para você entender melhor? Toma muito cuidado. Vou dar um exemplo bem simples. Você que é cristão, que serve a Deus, e de repente você ouve outra pessoa falando em línguas estranhas. E aí você muitas das vezes zomba, escarnece, ou até mesmo duvida ou questiona. Toma cuidado com o que você vai profetizar, toma cuidado com o que você vai proferir acerca disso. Porque o dom não é da pessoa, o dom é do Espírito Santo. E aí você pode correr um risco muito sério de estar caindo em blasfêmia contra o Espírito Santo. E o texto é claro. Você vê que Mateus já falou e Marcos está ratificando que esse pecado ele é imperdoável. Portanto, de uma maneira bem simples e objetiva, pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, além de você proferir palavras de baixo calão, é principalmente você atribuir a demônios algo que é espiritual, algo que é por parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Tendo dito isso, vamos avançar. A família de Jesus. Chegaram então os seus irmãos, a sua mãe, e estando lá fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentado dele e disseram: Eis que a tua mãe e teus irmãos procuram, estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Iniciamos agora o quarto e último capítulo da leitura desse dia chamado hoje, sexta-feira, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar, junto do mar, ajuntando-se uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava à terra junto do mar, e ensinava-lhe coisas por parábolas, e lhe dizias a sua doutrina: Ouvi, eis que é o Senhor a semear, o semeador a semear. Escute isso aqui. Sabe por que Jesus ele usava esse recurso do mar? Eu vou te explicar. Quero fazer isso com você. Ó. Quando você tiver a oportunidade de ir na praia, quem sabe você está até aí na praia aí, curtindo férias, ou vai tirar um final de semana abençoado com a tua família, ou com o seu namorado, com a sua noiva, enfim, você está aí no litoral. Preste atenção nisso. Durante o dia, o vento é do mar para a terra. Preste atenção. Durante o dia, o vento é do mar para a terra. E durante a noite, o vento é da terra para o mar. Se você observar, se você estiver uma daquelas praias que os pescadores entram com aqueles barquinhos tipo jangada, você pode observar que eles entram na madrugadinha. Por quê? Porque o vento é da terra para o mar. O vento os ajuda a ir mar adentro para efetuar a pescaria. E na hora de voltar, o vento também ajuda, porque o vento durante o dia é do mar para a terra. Fortalece eles para voltar. Então qual era a estratégia de Jesus? Pensa comigo, olha como Jesus era sábio. Não tinha caixa de som, não tinha microfone, aqueles bonitinhos que coloca atrás da orelha, não tinha microfone. Não. Então ele usava o vento, o fator do vento, como caixas de som que pudessem levar a sua voz para o maior número de pessoas. Interessante, né? Vamos seguir. Então olha o que ele faz aqui, ó. Entrou no barco e começava a os ensinar, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele numa parte, a semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu, e logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-a, e não deu fruto. E outra caiu na boa terra,
e deu fruto, e vingou, e cresceu, e outro a 100, e outro a 60, e outro a 30. Disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí quando Jesus falou essa parábola, muitos não entenderam. Quem sabe, se você é um novo convertido ou professa uma outra fé, também não está entendendo. Então ele vai explicar essa parábola para que nós possamos ter um bom entendimento. E quando achou só o que estavam junto dele com os 12, interrogaram dizendo acerca da parábola. Os discípulos também não entenderam. Aí eles perguntaram, e ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, ou seja, por comparações, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, e para que não se convertam e lhe sejam perdoados os pecados, por conta da dureza do coração deles, tá? Não é que Jesus não quer, o desejo de Deus é que todos se salvem, mas a dureza do coração, você não viu a dureza do coração? Quando Jesus cura aquele no sábado, da mão mirrada, Jesus perguntou se era lícito salvar uma vida, eles se calaram, era pela dureza do coração, por isso que ele fala que vejam, mas não, eles não consigam enxergar, que ouçam, mas não consigam ouvir, entender e compreender, e não se converter por conta da dureza do coração, para você entender aqui, para não parecer contraditório. Para que vejam, não percebam, ouvindo não ouçam e não entendam, e para que não se convertam e não sejam perdoados seus pecados. E disse-lhe: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Então a semente aqui é o quê? A palavra. A semente é a palavra. Eis que o semeador saiu a semear. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou semeando. O que você está fazendo aí? Você está semeando. Então, a semente, ele já começa a pontuar. É a palavra. E os que estão junto do caminho, olha agora, são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo Satanás as tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Vou fazer algo aqui bem simples aqui, E aí você começa a confrontar a você mesmo, tá? Não é para confrontar os outros. Quando você entra num culto, preste atenção nisso. Vê se você procura gravar sem escrever qual foi a palavra introdutória ou a palavra inicial, qual foram as saudações, qual foram as oportunidades e qual foi a palavra final do culto. Muitas das vezes nós entramos num culto e eu sinto isso na pele, dói na minha alma. E eu fico observando ali, né, dentro do culto, além de eu estar cultuando, eu fico observando. Não apenas estou ali para pregar, estou ali para cultuar, prestar o meu culto racional, para me oferecer, para me ofertar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que o meu culto possa chegar diante das narinas, dos olhos, dos ouvidos, como um sacrifício aceitável ao Senhor. E aí eu observo. Eu vejo o povo disperso, uns mexendo no celular, outros conversando, outros ali, tipo cristão girafa, que o corpo está na igreja, mas a cabeça só Deus sabe, outros tipo cristão celular, que só vive desligado e fora de área, mas enfim, eu estou ali ligado e cultuando. E quando eu entro na palavra, eu faço uma pergunta. Alguém lembra aqui qual foi a palavra introdutória? Alguém lembra aqui qual foi a saudação do diácono? A saudação da diaconisa? A saudação do missionário? Quem foi que deu a saudação? Alguém lembra qual foi a palavra? Tal, tal, tal. Aí eu pergunto. E aí, meu irmão, minha irmã, para minha tristeza, a grande maioria não sabe. Claro que eu estou cultuando, eu cito todas elas, mostrando que eu estou prestando atenção. Então, o que Satanás arrebata a palavra é justamente esse momento. Que você não ouviu, você apenas escutou, entrou aqui e saiu aqui. Então, mais atenção no culto, para que Satanás não venha arrebatar essa semente do teu coração. Ou num culto, ou no ponto de pregação, onde você estiver. Preste atenção. E aí ele diz no versículo 16 agora, E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem. Até prestam atenção, até entendem a palavra, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e já abandonam. Não quero saber mais disso aí pra mim não. Não. Eu tava, no mundo tava tudo bom, agora tô servindo a Deus, só luta, só prova, só difícil. Não quero não. É que cai entre os pedregais, não tem raiz. Aí ele segue, 18. 19, aliás. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, 18. Os quais ouvem a palavra, mas os cuidados, as preocupações deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, as preocupações. Confia mais no homem, confia mais na mulher, confia mais no diagnóstico humano, confia mais num papel do que no poder de Deus. Confia mais naquilo que as pessoas falam do que na palavra de Deus.
Vem a luta, vem a adversidade, mas lembra que a Bíblia fala? A Bíblia nos diz que nenhuma luta vai vir sobre a nossa vida além do que nós possamos suportar. Lembra do que a Bíblia fala? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Lembra do que a Bíblia fala? E você recita esses versículos, decora e salteado. Será que é só da boca para fora? Será que você está apenas externando, verbalizando? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? Então, é isso. Vem a luta, vem... Aí é para você recitar e viver esses versículos. Mas o que cai entre espinhos, ele está explicando. E eu estou aqui melhorando ainda mais, ainda simplificando. E por último, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100. E quem são esses? São aqueles que ouvem a palavra, são aqueles que recebem, seja de exortação, seja de edificação, seja de repreensão, seja de disciplina, eles recebem a palavra, eles tomam posse da sua porção naquela palavra e eles praticam, eles cumprem, eles executam a palavra. E o que vai acontecer? Vai produzir, vai gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Vamos avançar. A parábola da candeia. Disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo de um alqueire, ou seja, debaixo de um vaso, e colocar debaixo da cama? Não, antes para colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe, atendei aos que ide ouvir, com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-ás ainda acrescentada, porque o que tem, se lhe há dado, e o que não tem, até o que tem, se lhe há tirado. A parábola da semente. E dizia, o reino de Deus é assim, como um homem que lançasse a semente na terra, e dormisse, e levantado-se de noite do outro dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Por terra, por si mesmo, frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto te mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. A parábola do grão de mostarda. Preste atenção nessa parábola. E dizia, o que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda. Ó. É como um grão. Não é do tamanho de um grão. Ele está usando a semelhança. É como um grão de mostarda. Que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, aí ó, olha aqui agora já a comparação, ó, foi semeado, caiu na boa terra, a terra está adubada, a terra está arada, a terra está preparada, olha o que vai acontecer, ó, e caindo ó, na terra, versículo 32, mas tiro sendo semeado cresce, e fica maior que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porque, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, ao povo ele falava em parábolas, mas aos discípulos ele explicava. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que a nossa fé, nosso reino, ele é assim, ele começa pequenininho, mas é quando ele cai na boa terra, a semente, né, que é a palavra, cai na boa terra, adubada, arada, preparada, ela vai germinar, brotar, crescer, vai desenvolver, e vai como uma árvore de mostarda que pode atingir de 3 a 4 metros ou até 5 metros de altura, e aí vai ter galhos, vai ter sombras, vai ter raízes e vai produzir frutos. Ou seja, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver paulatinamente, gradativamente, em nome de Jesus. Jesus apazigua a tempestade. Vamos concluir aqui a nossa leitura de hoje. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, ou seja, Jesus, estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo, Mestre, mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Creia,
confie, acredite, leia, estude, examine, se aprofunde, porque certamente você se tornará um homem, uma mulher mais firme, mais fiel, mais temente, mais reverente, acima de tudo, mais amoroso, mais amorosa e mais obediente ao Senhor, aos seus preceitos, aos seus ensinamentos e aos seus mandamentos. E digo mais, fará isso não por culpa, não por medo, não por obrigação, mas fará isso por amor, com gratidão, com alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueça, meu irmão, se você pode compartilhar com alguém lá no canal no YouTube, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante. Deixe o seu like, o seu joinha, para que mais pessoas também recebam e o YouTube entregue, né, esse conteúdo de conteúdo cristão, conteúdo espiritual, para que mais pessoas sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo Umberiano de verdade e amanhã 4 capítulos, se Deus permitir, e no domingo 4 capítulos. Paz do Senhor.